Olá, turma, tudo bem com vocês? Oitavo ano, vamos para mais uma aula de geografia. A professora Tati hoje vai explicar para vocês aí o capítulo número 5, né? Eu vou dar continuidade da aula anterior. Eu vou falar sobre o espaço econômico da América Latina e vou mencionar alguns países, nas quais os países que eu irei retratar nesta aula será sobre Venezuela, sobre o Chile, o Paraguai, o Uruguai e o Brasil, tá? Nós vamos saber aí que tipo de economia que é praticado, tá? Nesses territórios, tudo bem? Então vamos lá, preparei para vocês o slide, vamos lá. Vamos falar da América do Sul, né? A América do Sul aí, a importância da economia na América do Sul, tá bom? Bom, a América do Sul, ela é formada por 12 países, tá bom? E um enclave colonial aí, que é a Guiana Francesa. Os países sul-americanos apresentam níveis de desenvolvimento econômico e social diferentes, econômico e social, tá? Diferentes, com algumas economias marcadamente agrícolas e outras já em níveis mais avançados, no caso da industrialização e tecnologia. Todos eles são importantes no cenário latino-americano, né? Ou seja, na economia, no social ou até mesmo na política. Mas, por questões práticas, apenas algumas serão destacadas neste capítulo, tá bom? Então, prestem atenção. Ó, não a gente sempre fala, né? Nós mencionamos na aula anterior sobre o Canadá, né? Depois nós falamos do México, nós falamos até mesmo dos Estados Unidos, que são países assim. A gente está falando do continente americano, mas hoje a gente fala da América do Sul. Mas eu quero que você entenda que Canadá, México, Estados Unidos são países industrialmente aí, né? A economia predomina mais na industrialização. Mas nós não devemos desvalorizar a agricultura, né? A pecuária, o extrativismo mineral. Por quê? Porque toda essa matéria-prima que é lá no setor primário é o que faz com que as indústrias hoje sejam o que elas são, né? Bem desenvolvidas, tá bom? Então nós não podemos falar que a economia é um exemplo do Brasil é fracassada, né? Nós não podemos falar que a economia aí do Chile é fracassada. Não, tá? E sim porque eles são ricos também em recursos aí naturais, no caso mineral, né? No caso que a gente vai falar da Venezuela agora, que é o petróleo, olha isso, ó. A Venezuela, riqueza do petróleo, né? Até o início do século XX, a Venezuela manteve sua tradição colonial de país agroexportador. E os principais produtos exportadores, né, exportados eram o café e o cacau, que ainda representa uma grande importância de fonte de renda para eles, tá? Com o início da exploração do petróleo, aí a economia avançou mais, tá? Ela foi se aprofundando mais, modernizando mais e ficou aí tendo considerada com importantes investimentos públicos no setor industrial e de infraestrutura, tá bom? Aí eu coloquei para vocês um mapinha aí para vocês verem, né, as reservas mundiais de petróleo aí, que é Equador, Venezuela, Irã, tá bom? Só para vocês analisarem. Vamos lá. Mas eu quero falar para vocês do rio, do rio Guaire, né? Esse rio Guaire, lá na Venezuela, onde os venezuelanos buscam tesouro num rio poluído para vender e ter o que de comer, tá? Então, muitos deles saem aí nesse rio, né? E dos venezuelanos, e um rio fedido, né? E eles acabam entrando nesse rio tudo em busca de pedras, né, que por algum motivo caiu ali, né, entre os dedos, buscando aí fechos de colar, de anéis, qualquer outro produto precioso para eles já iria ajudar muito, porque eles iam vender para poder conseguir comida, tá bom? Só para falar essa reportagem sobre esse rio Guaire que existe na Venezuela, que é um rio poluído, porém é encontrado ainda até os dias de hoje muitos metais aí valiosos, na qual ajuda bastante as pessoas que estão vivendo um momento em situação precária. Vocês ouviram há pouco tempo, né, sobre muitas reportagens falando aí do meio político que acaba afetando a economia dos venezuelanos, fazendo com que eles acabassem migrando para outras partes, aqui até mesmo no Paraguai, né, ali na região norte ali do Paraguai, muitos venezuelanos entraram por ali para poder buscar uma melhoria de condições de vida, tá?
Bom, vamos falar aí, ainda, né, para mim só ressaltar aí sobre a Venezuela, para mim falar para vocês, professora, mas como que tá hoje a Venezuela, né? Como que a gente pode falar da Venezuela nos dias de hoje? A senhora falou que o petróleo é uma das riquezas, né, de grande abundância. Sim, né, o país é o país que mais detém aí reserva mundial de petróleo é a Venezuela, né? E ali foi fundada a OPEP. O que é a OPEP? É a organização aí dos países exportadores de petróleo, tá? Não só a Venezuela, mas tem outros países aí, como o Equador, né? O Irã, o Iraque, são tudo países alinhados, tá bom? Fizeram aliança. Mas eu tenho que falar para você que desde o final aí do governo de Hugo Chávez, né, em 2013, a Venezuela ela tem enfrentado uma grave crise econômica social, que está relacionada, no entanto, está relacionada à excessiva dependência econômica do petróleo. Tá? E isso daí foi agravando pela instabilidade política do governo desde o de Nicolás. Começou lá em Hugo Chávez, né, em 2013, a Venezuela foi entrando em crise devido a essa excessiva aí, né, dependência do petróleo, mas depois foi se agravando e tirou, né, uma certa instabilidade aí na política do governo atual lá do Nicolás Maduro, tá? O sucessor de Chávez, tá bom? Então só para vocês saberem que eles enfrentam uma grave crise econômica e por isso que vocês viram aquelas reportagens que eu acabei de falar, né? Sobre a presidência do país, com o governo venezuelano, né? Existem vários boicotes ali, embargos dos Estados Unidos, né? Além também de uma suposta aí, tentativa de golpe do Estado. Então, para você ver que a economia ela está muito ligada assim com a política, tá? Tudo bem? Então agora nós vamos falar sobre aí o Chile, certo? Vamos falar do Chile agora. Então, gente, do Chile, né, a gente já fala das características de um país predominantemente andino. Por que um país andino, né? A gente lembra que no Chile ele está localizado sobre a Cordilheira dos Andes, por isso Andes andino, tá bom? Então o Chile é um país predominantemente andino, pois a Cordilheira dos Andes domina as paisagens naturais. Vocês sabem muito bem que a Cordilheira dos Andes, pode pesquisar aí na internet, né? Que as paisagens é uma bela paisagem natural que se encontra na Cordilheira dos Andes, né, de quase todo o território chileno. A sua principal divisão regional está no sentido norte-sul e ela é definida sobretudo pelas condições climáticas, tá? Lá no período colonial do Chile, a região em torno da cidade de Santiago, você sabe que Santiago é a capital do Chile, tá? Abastecida de alimentos e carne, as zonas mineiras centrais, Peru e Bolívia. Nessa região, gente, tá? Entre ali Chile, Peru, Bolívia, essa região aí, o clima ele é muito favorável para a agricultura e a criação de gado, tá? Hoje, ela representa o principal área de cultivo irrigados do país. E nós também não podemos deixar de falar que o Chile, a atividade deles lá principal no momento está sendo mineral. Essa atividade mineral foi a principal fonte de acumulação de capital de investidores nacionais e estrangeiros, sendo a responsável pela industrialização do país. As principais indústrias existentes lá, né, do Chile são desse setor, do setor aí, né, de industrialização. Tudo bem? Bom, o subsolo, até mesmo o subsolo a gente, né, quando a gente fala aí, que setor é esse? Setor de industrialização, a gente está falando de recurso mineral, né? Por quê? Porque o subsolo chileno, gente, ele há muitos recursos minerais, né? Como o ferro, o manganês, o cobre. Existem ali nessa área ali reservas de carvão. Isso aí estimulou muito no desenvolvimento das indústrias siderúrgicas, tá? Então, no entanto, eu falo que a riqueza da extração mineral aí é o que está gerando, né, aí os preços no mercado internacional, deixando a economia chilena, né, meio que vulnerável aí, tá? Com os preços, tá bom? Entre preços mais baixos. Vamos falar agora, deixa eu ver, vamos passar para a próxima aqui. Ainda tem aqui, ó, olha lá, ó,
Saiba Mais, que eu peguei para vocês verem, vocês têm até aí na página de vocês do livro, deixa eu ver qual é o livro, ó. Na página 38, que fala sobre o subsolo do Chile, ó. O Chile é o maior produtor de cobre do mundo, tá? Olha só, em 2017 esse minério e seus derivados compuseram cerca da metade das exportações do Chile. A China é a principal compradora desses produtos aí, viu? Ó, só para você entender, especialmente no crescimento da industrialização e urbanização desse país aí, aumentou muito a demanda do cobre, tá? Tudo bem? Não vou ler tudo, mas você pode ler aí no seu livrinho que você tem na página 38 essa reportagem aí, tá? Vamos falar do Paraguai agora. Bom, gente, aqui, Paraguai, né? Uma história de isolamento. O Paraguai, assim como a Bolívia, ele é um país sul-americano que não tem saída para o mar, certo? Você vê a localização dele aí no mapa, né? Ele não tem saída para o mar. Essa característica geográfica influenciou o desenvolvimento econômico do país, pois o isolamento dificultou as relações econômicas paraguaias com o mercado internacional, né? Olha só, então o que dificultou, né? Eles terem relação com o mercado internacional? Só pelo fato da localização geográfica deles não estarem em em um local de saída para o mar, tá? Então tinha mais complicação para eles. Durante o período colonial, ao contrário dos demais vizinhos sul-americanos, não havia no país minas, nem extensas plantações tropicais, que permitissem a exploração do espaço. Então você vê que, por isso que está falando de isolamento, Paraguai, uma história de isolamento. Por isso, porque não era um centro ali, né, uma região atrativa para as pessoas que estavam chegando para colonizar, para explorar. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que já no Brasil os portugueses preferiram ficar na região litorânea porque tinha facilidade para ir em alto mar para levar os produtos para serem comercializados, né? Eles foram bem estratégicos. Mas já no Paraguai, eles já foram um pouco isolados por causa dessa finalidade, não tinha acesso para o mar, então dificultaria o trabalho dos colonizadores, né? Então, ó, durante o período colonial, ao contrário dos demais vizinhos sul-americanos, não havia no país nem minas, nem plantações tropicais, nem exploração. Além disso, a distância em relação aos principais portos impediu o território de se tornar uma zona agroexportadora. Ó, tá vendo só? Então, vamos lá. Olha vários motivos para que fosse considerado um país de isolado, né? Vamos lá. Economia do Paraguai. O que é praticado no Paraguai? Grande parte do Chaco Paraguai é constituído por áreas semiáridas, onde se desenvolvem apenas arbustos espinhosos. Olha aí na imagem para vocês verem o tipo de vegetação que eu estou falando, arbustos espinhosos. Então, no Paraguai, é esse tipo de vegetação. Esse tipo de vegetação, a principal atividade econômica dessa região é o extrativismo vegetal, sobretudo do quebráceo vermelho. O que é o quebráceo vermelho, né? É uma árvore da qual vai extrair um tal de tanino. Esse tanino, ele é uma substância que é usada no curtimento do couro. É igual o pau-brasil, não havia uma substância vermelha, a tinta vermelha. Essa tinta não ajudava para colorir as roupas lá dos europeus. Assim, no Paraguai também tem esse tipo de árvore, né, que é extraído o tanino, que é para curtir o couro. Entretanto, o crescimento lento dessas árvores representa uma ameaça para a economia de tanino, pois as colheitas podem ser mais rápidas que os esforços do reflorestamento, tá bom? Vamos lá. Bom, na fronteira com o Brasil, principalmente em torno da cidade de Leste, há expressiva presença de brasileiros. A maioria são empresários e também pequenos produtores de soja e algodão. Realmente, quando você chega ali em Foz do Iguaçu, você já começa no Paraná ali mesmo, né? É muito cultivo, né, já de soja. Mas aí em Foz do Iguaçu, na região de Foz do Iguaçu, né, é muita plantação de soja e algodão. E aí chama muita atenção dos produtores brasileiros, né, de estarem indo ali e também estar levando para o Paraguai para comercializar lá. E aí a maioria dos empresários, a gente fala dos empresários brasileiros que saem daqui do Brasil e vão até o Paraguai, atravessam a fronteira para poder
comprar os produtos lá, porque o imposto lá é menor do que aqui, aí eles compram lá e vendem para cá, entendeu? Então, para você ver essa ligação aí da fronteira, tá? Mas nós também temos a usina de Itaipu. Essa usina de Itaipu que está ligada aí, né, entre Paraguai, ela está localizada no Paraguai, mas ela também exporta energia elétrica para outros, para o nosso próprio país também, mas também para a Argentina. Ela tem uma parceria com a Argentina e com o Brasil, tá? Essa usina de Itaipu, certo? E a exportação de energia elétrica é uma das grandes fontes de renda do Paraguai, visto que o país utiliza apenas uma pequena parcela da energia produzida nas usinas de Itaipu, tá? Deu para entender? Vamos lá. Aqui, deixa eu falar para vocês, tem até uma reportagem. Ó, antes de eu falar do Paraguai, eu quero falar ali do. Antes de eu falar do Uruguai, eu quero falar para vocês do Paraguai, que tem uma reportagem que está aí na página de vocês, do livro na página 40, que fala assim, ó, brasileiros abrem 7 de cada 10 indústrias no Brasil, ou no Paraguai. Por quê? Por que brasileiros abrem 7 aí, né, indústrias lá no Paraguai? Por quê? Por que o Paraguai, né, os brasileiros vão muito para lá para instalar suas indústrias lá? 7 em cada 10 indústrias que se instalaram no Paraguai nos últimos 5 anos são de brasileiros, segundo os dados do governo local. É comum isso daí, sabe por quê? Os que buscam o país vizinho com alternativas são empresários de setores que morrem no Brasil, vítima de uma perda crônica na capacidade de competir. Eles foram atraídos por uma vertiginosa diferença, ou seja, para menos, nos custos trabalhistas, na conta de energia elétrica, porque lá eles pagam bem menos na energia elétrica no Paraguai, tá? Eles pagam bem menos. Então, isso é um atrativo para os brasileiros irem instalarem as indústrias deles lá, porque lá eles vão pagar bem menos. Eles vão trabalhar bastante nas indústrias, vão gastar bastante energia, né, elétrica, porém eles vão pagar menos, entendeu? Deu para entender aí? Então, vamos lá. Agora, vamos falar do Uruguai, né? Uruguai e a forte economia agropecuária. A gente vai falar do Uruguai, eu já coloquei um mapinha para vocês verem aí da agropecuária. Uruguai, o país que é grande exportador também de carne, couro, tá bom? E trigo também, tá? Então, o Uruguai ele passou a integrar o comércio internacional em meados do século XIX como fornecedor de produtos agropecuários, tá? Atualmente, as atividades econômicas uruguaias ainda não estão relacionados à agropecuária, não só por predominar na ocupação do espaço, mas também para abastecer as principais indústrias do país, tá? Além de representar a maior parte das exportações, com importantes investimentos, a atividade agropecuária uruguaia se destaca pela elevada produtividade, certo? Argentina. Uma potência regional? Será? Então vamos lá. A área platina, principalmente no entorno da cidade de Buenos Aires, foi a região que mais se desenvolveu na Argentina, em virtude de sua grande importância estratégica e ainda por concentrar a maior parte das atividades econômicas do país. Na segunda metade do século XIX, as principais atividades econômicas eram a agropecuária e o comércio, ambas influenciadas diretamente pelo capital britânico investido na ocupação de novas terras, na modernização agrícola, na construção de estrada de ferro e etc. O processo de industrialização iniciou-se apenas no começo do século XX e vinculava-se às atividades econômicas tradicionais. Ou seja, a Argentina atualmente ela é considerada aí, né, industrialmente, nas indústrias alimentícias, frigoríficas, entre outras. Por que frigoríficas? Porque a pecuária também abrange muito na Argentina. A Argentina tem um relevo planífero, planície, tá? Isso contribui muito para a carne bovina. Tudo bem? Então, vamos lá. Relação do clima e da economia da Argentina. Bom, o clima temperado, úmido e a abundância de água doce na região do Pampa favorecem o desenvolvimento de vários cultivos, principalmente cereais, produtos hortifrutigranjeiros e forragens. Com o solo intensivamente utilizado, essa região é responsável por 2/3 do total da produção agrícola do país e pela maior parte do valor total da atividade pecuária lá, ó, que a professora Tati falou para vocês agora, tá? Então, a maior parcela ali, né, da
da produção da Argentina fica destinado para a pecuária de bovinos e ovinos. O Brasil no contexto latino-americano. Bom, entre o final de 2010 e 2011, uma pesquisa perguntou a 1.881 brasileiros como eles se sentiam em relação à sua identidade nacional e regional. Bom, vocês têm um mapinha, tá? Aí também na página 44, vocês podem abrir seu livro e ver, analisar que, ó, brasileiro, você se sente brasileiro? 77% disseram que sim. Cidadão do mundo, 15% só. Latino-americano, 4,70%. Sul-americano, 1,20%. Cidadão do Mercosul, 1%. Não sabe, não respondeu, 1%. Bom, então, você entende aí, nota-se que o quê, né? Que maior parte dos entrevistados, eles se veem como brasileiros. E apenas pouco mais de 4% eles se declaram latino-americano, né? Dá para analisar no mapinha aí. A mesma pergunta foi feita na Argentina, no Chile, na Colômbia, no Equador, tá? Lá no México, no Peru, a mesma pergunta. Nesses países, cerca de 43% dos entrevistados responderam que se sentem latinos-americanos. Um resultado bastante superior à medida brasileira, não é mesmo? Qual seria o motivo para essa grande diferença, hein, gente? Qual será o motivo para essa grande diferença deles se sentirem brasileiros, mas não se sentirem aí sul-americanos, né? Por que será? Porque ele é um país que não é considerado assim grandemente industrialmente, economicamente mesmo, né? Um país bem desenvolvido. Então, aí você vai agora, ó, aqui, ó, eu peguei, ó. De acordo com o Fernando Mouron, pesquisador da Universidade de São Paulo, alguns motivos justificam a baixa identificação do brasileiro com a América Latina. Quais são esses motivos? Ter sido o único país da América colonizado por portugueses e, portanto, o único onde a língua espanhola, muito associada à América Latina, não é oficial. A independência da América Espanhola ter sido conquistada por meio de guerras contra a Espanha, enquanto o Brasil foi declarada pelo próprio imperador. O extenso tamanho territorial que dificultou as conexões com outros países. A economia que demorou a se abrir a outros países vizinhos. Atualmente, o Brasil vem saindo desse isolamento, como o Paraguai lá, né? Se sentir isolado por não ter extração suficiente para eles, para não ter estratégia geográfica para eles saírem para o mar. O Brasil também se sente assim, isolado. Mas hoje ele já está se saindo muito mais além, né? Especialmente em virtude das características do comércio mundial, que leva os países a manter intensas relações internacionais. Nesse contexto, o Brasil configura-se um dos países mais importantes da América Latina e seu desempenho econômico está atrelado em diversos outros países latinos em menor ou maior grau, mais especialmente aos países que compõem o Mercosul, tá bom? Gente, vocês vão fazer agora de lição de casa essa entrevista que está na página 44 do livro de vocês, tá? Realize aí 10 entrevistas com pessoas adultas. Não precisa ser 10. Pega aí, né, 2 ou 3 pessoas adultas que podem ser familiares ou amigos, todos brasileiros, tem que ser. Peça a eles que respondam como se sente em relação à identidade nacional. Assim como foi feito ali, né, naquele gráfico atrás, você faça essa pesquisa, anota no seu caderno, tá? Ofereça a eles as seguintes alternativas: latino-americano, sul-americano, brasileiro, cidadão do Mercosul, cidadão do mundo. Igual aquele gráfico aqui, ó. Igual esse gráfico aqui, tá bom? Ó. Tá? Vocês façam. A partir desses dados levantados, você vai elaborar um gráfico de barra a fim de facilitar a visualização dos resultados. E depois nós iremos ver esse resultado aqui na nossa próxima aula de geografia, que é quarta-feira que vem, tá bom? Ó, beijinhos, fiquem com Deus e até a próxima aula, tá?